Tarde. Olá! Olá, minha querida Zelmira. Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer revê-la. Nós já tivemos a oportunidade de nos conhecer, não era neste estúdio, mas era aqui perto, mas conhecemos-nos noutro programa, não Agora Nós. Mas a sua vida, entretanto, continuou a trazer-nos motivos para a conhecermos mais e melhor. Ainda assim, não há nada como começar uma história do princípio. Porque desde muito pequenina, e desde que chegou a Portugal, que nasceu em Angola, que se sentiu vítima de bullying, a palavra estrangeira, mas um bocadinho rejeitada pelas outras crianças. Porquê? Porque éramos diferentes, morávamos noutro país, viemos muitos, se calhar, e lá está, tínhamos uma maneira de estar e de ser muito diferente e, de facto, éramos apontados na rua, não é? Sobretudo em meios mais pequenos. Nós depois fomos morar para trás dos montes, meu pai era transmontano, e era natural que olhassem para nós e que nos apontassem o dedo. E mesmo na escola era natural que dissessem, mas... Porque nós, na altura, éramos todos pretos. Portanto, o meu pai era transmontano, não é? Ainda que a Zelmira, de facto, seja muito clarinha, não é? Mas éramos todos pretos, então na escola diziam, que interessante, ela é inteligente, mas como é que é possível se ela é preta? Portanto, e uma criança de 6 anos a ouvir isto é um bocado dramático, não é? Mas isso tornou-me ainda mais resiliente, não é? Isso tornou com que eu aprendesse a enfrentar as situações no dia-a-dia e a seguir em frente, portanto... Mas sempre com uma estrutura extraordinária, daquilo que não... Enfim, que muitas vezes falta, mas que não deve nunca faltar no coração de uma criança, que é o amor. Até aos seus 5 anos foi sempre estruturada por uma grande base de amor. Sim, eu tive uma família maravilhosa, eu tenho já os avós que já não tenho, meu pai já não tem, e tenho a minha mãe. Eu fui criada com muito amor. Eu acho que o amor nos estrutura, principalmente nos primeiros anos de vida, em que as crianças estão a construir a sua personalidade, estão a construir as bases da sua consciência moral. E eu tive muito amor, por isso tinha amor para dar a toda a gente. E acho que construí a minha vida para dar esse amor. E sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A verdade é que, ao longo da sua vida, foi sempre tomando consciência de uma série de desigualdades, de injustiça, de às vezes as crianças serem efetivamente malandras, para não dizer outra coisa porque estamos a falar de crianças, mas são de facto malandras e marcam para sempre a vida de outras crianças mais frágeis. Quando é que sentiu que foi a sua primeira ação para que isso não voltasse a acontecer? A primeira de tantas outras que foi tendo na vida? A primeira de tantas outras foi na Madeira. Eu trabalhava com uma criança com osteogénese imperfeita, a doença dos ossinhos, não é? E então ninguém queria tocar naquela criança. As pessoas fugiam daquelas crianças, os outros pais achavam que aquela criança tinha um problema qualquer que se pegava, não é? E eu, ao longo dos anos, essa foi a primeira situação, depois trabalhei em vários pontos do país e sempre que encontrava pessoas com crianças com deficiência, encontrava esse estigma. E depois fui fazendo investigação e percebi que 60% das crianças que sofrem de bullying efetivamente são crianças com algum tipo de deficiência ou incapacidade, ou com dificuldades de aprendizagem. E então, naturalmente, lembrei-me de tudo aquilo que passei e disse, não, atenção. Isto vai acabar já aqui, meus meninos. Não pode acontecer, porque muitas vezes o bullying não é só dos colegas, o bullying provavelmente somos nós, adultos que transmitimos às crianças, que passamos, através daquilo que são as nossas teorias implícitas. Achamos logo que uma pessoa com deficiência, à partida, não tem capacidades para quase nada, e o que muitas vezes é o contrário. Sim. Portanto, há que fazer, nós temos que apostar no marketing positivo da diferença, porque eles fazem coisas extraordinárias, e eu estava lá para provar isso e para os ajudar a construir isso todos os dias. E sente que fez a diferença na vida dessa criança? Eu penso que sim, porque quase 20 anos depois tenho os pais dessas crianças a dizer-me, o meu filho hoje está em Direito, o meu filho hoje está em Medicina, o meu filho está não sei a fazer o quê. Graças a si eu digo, mas já passou tanto tempo, eu marquei assim tanto, se calhar isso faz-me acreditar que marquei. E marcou, com certeza. Mas marcou a vida dos outros, marcando também a sua. Porque vivia de tal maneira afundada em tudo o que eram problemas e nas soluções que lhes queria dar, e que queria dar resposta, que acabou por punir e de que maneira a sua saúde? Sim, eu em determinado momento esqueci-me um bocadinho que eu existia, eu achava que era super mulher, porque na verdade eu, comparando-me com o problema dessas crianças, dessas famílias, eu não tinha problemas.
Repare, não é? Há pessoas, as famílias das pessoas com deficiência em Portugal, os cuidadores informais, são pessoas com muitas dificuldades, muitas vezes, para suportar todos os dias. E não estou a falar de dificuldades financeiras, em dificuldades de cuidado, de equilíbrio emocional, estruturais, exatamente. Precisam de muito suporte formal e informal para ter o mínimo de qualidade de vida. E eu, nessa altura, senti que tinha que ser a âncora dessas famílias. E ser uma âncora, muitas vezes, faz-nos esquecer a nossa dor, esquecer o nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento do dia-a-dia, não é? Mas quando ouvíamos aquelas famílias a dizer que lhes passaram o diagnóstico por telefone, a dizer, olha, o seu filho vai ser um incapaz toda a vida, isso não se diz a ninguém, quer dizer. Então a primeira coisa que fiz foi quase dar formação aos médicos. Não é assim que se passa um diagnóstico, não é assim que se fala com uma mãe, não é assim que se fala com um pai. Nós não podemos destruir a esperança das pessoas. Claro. Portanto, não é assim Até que se faz. porque uma pequenina conquista faz a diferença toda. E essas crianças, hoje em dia, se calhar são adultos funcionais e com níveis de vida extraordinários e histórias de vida extraordinárias. Por isso, nós não podemos destruir a esperança dessas pessoas. Mas resultou em si em 2 AVCs e 2 crises de septicémia. Sim. Que poderiam ter sido fatais e felizmente não foram. Sim, ainda fui ao operar ao coração, que é mais giro. Lá pelo meio. Ai, mas tenho coisas Ainda teve giras lá tempo, dentro. não foi? Tive tempo, ainda teve um espacinho para ser operado ao coração. Não, eu acho que essas coisas todas que me aconteceram foram, claro, avisos do meu organismo a dizer, para lá um bocadinho, vá lá, isso é muito stress, porque eu estava a fazer doutoramentos, estava a dar aulas, estava a ajudar as famílias, estava a criar escolas de pais, estava a investigar para os filhos, portanto, eu queria fazer tudo. Sim. E consegui fazer tudo. Mas, na verdade, o organismo estava-me a dizer, para um bocadinho, e eu não me ligava nada. Entretanto, desta última vez, já liguei mais um bocadinho porque foi extremamente dolorosa a recuperação. A idade também já não perdoa, não é? De maneira que já me cuido mais um bocadinho. Porque eu costumo dizer, quando vamos a 200 à hora na autoestrada, não é que eu tenha andado, certo. Mas percebo que Mas a vida nos andava na passa. A vida passava-me muito ao lado. E em determinado momento esqueci-me do que é que eu gostava de fazer. As pessoas falam, o que é que tu gostas? Ai, não me lembro, porque eu não tinha sábados. Ia para a praia trabalhar, não era? Eu levava os livros e levava a minha tese. Outramente fui para a praia e depois eram as folhas todas a voar. E eu queria corrigir aquilo para entregar a tese, porque levei 10 anos a terminar a tese. Claro. Porque, entretanto, fui desenvolvendo respostas sociais, porque eu sou uma empreendedora social. Portanto, fui vendo problemas e arranjando respostas sociais para aqueles problemas. E quando lhe chamam advogada das crianças, antes de irmos a este sistema incrível, que eu tenho lá em minha casa, que me deu na altura, mas depois, entretanto, já não conseguia situar exatamente no tempo. Mas antes de irmos a este sistema que criou e que percebeu que de facto funcionava, quando lhe chamam advogada das crianças, o que é que sente? É porque, na realidade, estamos a falar de alguém que defende aqueles que ainda não têm uma voz credível e ativa para o fazerem sozinhos. Mas é esse o gozo que me dá, que a mim não me importa nada de ir para um conselho de turma, para uma reunião onde está muita gente arrasá-los a todos. E dizer, não, é assim que tem que ser feito, porque a inclusão faz-se dentro da sala de aula, a inclusão faz-se na rua, portanto há sistemas educativos que têm que mudar, a estrutura educativa está bafienta, tem que cair, porque a inclusão é feita de outra forma, portanto não me importa nada que me chamem advogada, podem-me chamar até outros nomes giros. Exato. Desde que, na verdade, aquelas crianças possam exercer os seus direitos e os seus deveres. E não é só exercer direitos, porque para eu ser um cidadão tenho que exercer direitos e deveres na sociedade. Sim, exatamente. Em termos de família, a sua família sempre percebeu esse vulcão que ia dentro desse coração para ajudar os outros? Percebiam, só que se preocupavam imenso e não entendiam. Como é que tu fazes isso? Mas isso não está dinheiro. Mas exato. Eu não me pago por dinheiro. O dinheiro não me cativa, não me motiva, não me suscita nada que me possa trazer tranquilidade. O que me motiva mesmo é eu perceber que consegui resolver aquele problema, que consegui pôr aquela criança a ler, que consegui com que aqueles pais pudessem ir de férias e ter os filhos durante 15 dias connosco descansados, pôr aquela avó a falar com o bisneto que está no Japão, que já não vê há muitos anos e que nem já o conhecia. Isso é o que me dá alento. Então, Selmira, deixa-os connosco descansados onde? Nós criávamos... Aí vai ela. Agora é que é a parte boa. Eu fui de férias com um casal, com uma criança com autismo, que eram meus amigos. E quando cheguei ao Algarve, o nosso rapaz só queria andar comigo, mas era às 2 da manhã, dizia-me: Celita, paia! Às 2 da manhã. Queria ir para a praia. Às 6 da manhã também queria ir para a praia. Bem, às 6 da manhã tinha mesmo que me levantar e ia com ele passear. E os pais ficavam a descansar.
Eu comecei a pensar naquilo e disse, não, isto realmente é uma realidade, imagino que é isto todos os dias. Claro. Então fui para trás dos montes e disse, não, eu tenho que encontrar uma resposta, então criei um centro de férias, onde os pais de crianças com algum tipo de deficiência ou incapacidade, ou outros que quisessem, deixavam os filhos connosco durante uma semana, 2 semanas, e iam de férias pela primeira vez na vida alguns. Alguns tinham 18 anos, 20, 30 aos filhos e nunca tinham ido de férias a partir do momento que o filho tinha nascido. Então eu ficava 24 horas nessas colónias de férias e emagreci imenso, portanto é ótimo para quem queira fazer voluntariado e entrar na linha. Quem quiser já sabe. Porque era fantástico. E eu saí de lá, que é super cansativo, mas saí de lá com uma alma nova. Eu preciso disso, eu continuo a precisar disso. O que é que os pais lhe diziam? E não era preciso dizer, a alegria e o descanso daqueles pais no final dos 15 dias. Houve uma mãe que era aqui de Lisboa e dizia-me: "Ó Selmira, o que é que fez ao meu filho que o médico, passado 15 dias, disse: o Gonçalo está tão bem, está tão calmo, o que é que lhe fez?" E eu, olha, fazia tudo. Portanto, os pais diziam: "Mas vai pô-los a fazer canoagem?" Mas ele nunca fez canoagem. Excelente. Não se preocupe que ele faz. Faziam paddle dentro de água, faziam reiki dentro de água, faziam tudo o que tinham para fazer, coisas assim, às vezes até um bocado estranhas e perigosas. Perigosas, salvo seja. Sim, calma, cuidado, ninguém, não vai acontecer nada a perigosas ninguém. para os pais. Sim. E quando eles viam as fotografias, e as fotografias não mentem, não é? Claro. Os miúdos e graúdos, alguns já super felizes, eu dizia assim: correu bem. Pois lá está, no fim acho que saía aquele peso todo. Exatamente. E corria bem. Ó, Selmira, que maravilha. Entretanto, descobre uma linguagem. Descobre uma Descobre metodologia. ali uma metodologia que dá origem depois a estas cartas e a toda uma nova forma de fazer chegar aos pais e às crianças uma maneira de comunicar quando às vezes parecia quase impossível. Exato. Como é que descobriu a lampadinha dos desenhos animados? Plim! Como é que foi? Plim, eu estava a fazer doutoramento em Espanha e como naturalmente eu falo muito com as mãos, não se nota nada, não é? Pois eu também. Não. Eu estava a fazer doutoramento e aprendi a língua gestual espanhola, que me serviu de pouco. Vim para Portugal e resolvi aprender a língua gestual portuguesa. E então eu estava com as crianças com quem trabalhava, crianças com autismo, com síndrome de Down, com limitações cognitivas, e comecei a trabalhar o alfabeto que eu durante anos queria ensinar, porque eu achava que eles tinham que saber o seu nome, tinham que saber escrever o mínimo que lhes permitisse ser funcional na sociedade. E então houve uma altura que eu estava a usar as mãos e começo a fazer as letras e uma dessas crianças me disse: "Esse é o dedo de Daniel." E eu: "É lá, então o que é que mudou aqui?" E depois comecei a fazer as letras e se eu lhe disser que letra é esta, o que é que lhe parece? Oh. Parece-me um O. Se eu lhe disser que letra é esta, M. o que é que parece? Exatamente. Faz como no nariz. Exatamente. E 18 anos depois, uma das crianças disse-me: "Ah, essa letra é aquela que se escreve Coimbra." Porque toda a vida ele achou que era um M ou que era um M, mas não era Sim. Coimbra. E ele, até aos 18 anos, dava erros na escrita. Aos 18 anos percebeu que esta letra se dizia, tinha uma pista visual que o ajudava a decorar, mas tinha uma pista fonológica, uma pista que saía do seu corpo, que fazia coceguinhas no nariz, que eram de Coimbra. Sim. Ok? Portanto, o que é começou a extraordinário. juntar a língua gestual Exatamente. com a fonética da nossa verbalização enquanto Sim, exatamente. falantes, não A é? fonoarticulação, que é a articulação do som. E dos cada sons. uma dessas cartas tem o quê? Agora estamos perante um M. O que aí está? O que aí está? Isto é uma metodologia. Eu mostro a carta. Peço desculpa, ainda por cima já estava na hora. Peço desculpa. Eu mostro a carta Muito e bem. a Selmira... Então, o que é que aí faz? Acrescenta à grafia do português, Sim. portanto, aí está a letra M, não é? À grafia do português, uma pista visual. A pista visual é É o feita M, com a na língua carta. gestual, Sim. certo? Acrescenta uma pista fonológica, ou seja, trabalha a componente da articulação, onde é que o som vem do meu corpo, não é? Sim. Ele sai daqui, ele sai daqui, onde é que ele sai? E depois acrescenta o braille, porque não quisemos que nenhuma criança ficasse fora. Está aqui o braille também. visual e o tátil. O tátil tem que o sentir e o visual pode o ver, Está obviamente, e educa para a diversidade. Que maravilha. A partir do momento que cria estas cartas, abre as portas a milhares de famílias. Milhares. Abre as portas da comunicação e, portanto, abre as portas do coração. O que é que tem acontecido desde que estas cartas se tornaram livres? Coisas maravilhosas. Crianças com 3 anos
que ainda não conseguem quase falar, vão para casa, porque a EQI é trabalhada no jardim de infância não como uma metodologia de alfabetização, mas uma metodologia de inclusão. Então, a EQI é trabalhada como o EQI é um super-herói que luta contra o monstro das barreiras, não é? As barreiras que há na aprendizagem e na comunicação. Sim. Então, há uma criança com 3 aninhos que vai para casa à mãe dizer: eu aprendi baile. Baile. E a mãe telefonou Você a dizer: foste mas eu dançar? aprendi baile. Não, eu aprendi aqueles pontinhos que as crianças cegas podem falar e aprender a ler. E a mãe braille, ou seja, nós temos a idade que temos e muitas vezes nós não sabemos o que é braille. Temos crianças como, por exemplo, a Luana, tinha 6 anos, estava no shopping com a mãe e saiu do pé da mãe e foi dizer olá a uma comunidade de surdos e ouvintes que estava. E a mãe disse: ai, o que é que estás a fazer? E ela: não te preocupes, eu com a EQI, na escola, aprendi que as minhas mãos falam. Eu não sei dizer olá, mas eu sei dizer olá. E escreveu com as suas mãos o olá. Isto é coisas extraordinárias. Ai, meu Deus, que maravilha. Vamos chamar a Diana, Selmira, para o pé de nós. Vamos chamar a Diana Faria. Muito obrigada, Diana, por estar connosco também. A Diana está aqui nesta fase da conversa porque é intérprete de língua gestual portuguesa, é o braço direito da Selmira Macedo neste projeto. Olá, boa tarde, bem-vinda. Bom, acredito que como intérprete de língua gestual já tenha visto muita coisa, mas este alfabeto é um alfabeto de facto muito completo e muito especial. É completo e é inclusivo, e isso é o que faz a diferença. Eu iniciei o meu caminho na EQI exatamente candidatando-me para formadora externa do projeto, enquanto intérprete de língua gestual. E não conhecia a riqueza da metodologia ainda, só depois de aprender como aplicar e como intervencionar através da metodologia EQI, percebi realmente a grande riqueza que é. Nós, no mesmo espaço, na mesma sala de aula, nós podemos trabalhar com crianças com e sem deficiência, com crianças cegas, com crianças surdas, e acho que isso é a maior riqueza de inclusão social. É mesmo a maior riqueza de inclusão social. Por exemplo, se tivessem que nos ensinar, não há nada como ir explicando, não é? Por só estarmos a falar, as pessoas pensam: eu percebi mais ou menos o M, mas ainda tenho aqui algumas dúvidas em relação ao B. Eu vou dar uma sugestão. Então, força. Que normalmente os pais têm dificuldades lá em casa. Porque depois cada pai tem uma caixa destas, não é? Para ele próprio aprender como é que se faz. E uma coisa muito interessante que tem acontecido e que graças ao Covid, quer dizer, se o Covid teve alguma coisa boa, não é? Mas vocês fizeram imensas formações, Fizemos não foi? imensas formações nessa altura e, sobretudo, começámos a criar uma comunidade muito grande em áreas geográficas que estavam longe do nosso polo de atuação. Por exemplo, no interior, por exemplo, no Sabugal, estamos a desenhar uma comunidade científica de formadores que vai fixar a população, que vai, quem sabe, combater até a desertificação do interior, e uma comunidade que está, neste momento, a querer desenvolver este tipo de metodologia para o país inteiro. Portanto, vão ver aí novidades novas vindas do interior. Que maravilha! Vou dar estes 2 exemplos e vou-vos pedir, a vocês todos, que ponham... Normalmente as crianças têm algumas dificuldades numa coisa que se chama casos de leitura. Vamos imaginar a palavra casa. Casa. Não é? E então a criança tem dificuldade porque ela ouve z, não é? Ela não ouve s, mas tem que escrever com s, mas lê-se com z. Vamos pôr a mão aqui e vamos fazer s. O que é que acontece à nossa garganta? Pouco. Então vamos fazer z. Z. Vibra. Vibra. Então nós ensinamos à criança que quando o S está ao pé das vogais, usamos aquela consoante que vibra. Zzz. Pois é mesmo. Experimentem lá, aqui no estúdio. Pois é, o S não faz nada. Não faz nada. Portanto, e ao ensinarmos estas crianças estas pequeninas pistas, vão ajudá-las no futuro a diminuir os erros da escrita. Por exemplo, outro exemplo, em crianças com dislexia visual que confundem, por exemplo, o B e o D, por exemplo, não é? Há crianças, se nós repararmos, nestas 2 letras, dizem: professora, só muda a barriguinha. Pois é, a barriga vai para um lado ou vai para o outro. Exatamente. Falta aqui o P, falta aqui o Q. Ok, o que é que nós fazemos? O que é que os professores nos dizem? Que as crianças, quando estão a escrever, dizem D, então é esta letra. B, para cima, então esta letra. E vão à boca também. B, é uma explosão de ar. B, bola. Ok, e estão a escrever. É giro. Pois é, parece simples, não é? Mas demora muito tempo a conseguir perceber tudo, mas a verdade é que está aí e está disponível. O que eu gostava era
de imaginar o que é que os seus amigos veem em si. Porque olhando para a Diana, eu vejo que a Diana deve ter uma admiração enorme para a Selmira, não? Sim. Deve estar a olhar a pensar de onde é que vem tanta energia, tanta bondade, tanto coração.